dentro da ditadura do Estado Novo, depois do golpe de 37, né, já formado todos esses elementos característicos do Estado Novo, em 41, já no período em que o mundo estava envolvido na guerra, tem muito claro para Vargas algumas questões. E essas questões vão estar ligadas a uma construção bem sistemática de um discurso. Esse discurso vai se manifestar, vai usar uma ferramenta que já existia, que todos nós conhecemos, né, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E dentro do DIP, o DIP é apenas um grande guarda-chuva. Várias instituições e vários projetos vão surgir dentro desse guarda-chuva do DIP. E dentro desse guarda-chuva do DIP, nós temos duas sessões especiais relacionadas à aula de hoje e ao texto que ela quer destacar. Quais seriam essas sessões? Essas sessões estão ligadas a uma revista, que é a Revista de Cultura Política. Então, nós temos duas sessões dentro de uma revista, que era apenas um dos veículos importantes para essa divulgação. É como se existissem dois veículos, esses dois veículos têm segmentos de clientela diferenciada. Tá? Um é uma revista de cultura política, que tem um cliente potencial, e o outro é um jornal, que é o Amanhã. Tá? Os dois, eles querem atingir, como se fosse, querem atingir todo o leque da população brasileira. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um formato mais elitizado, que nem todos vão ter acesso, que é uma revista, seria a Revista de Cultura Política, e vou pegar um jornal, distribuir esse jornal para o país todo, com preço irrisório, ridículo, só para não dizer que é de graça, né? Ele vai fazer essa distribuição justamente com o objetivo de levar informação e construir um ideal modelar de nação para esse leitor, quem tivesse acesso a essa leitura. É claro, você vai me dizer assim, mas professor, naquele momento, boa parte dos brasileiros eram analfabetos. Realmente, esse analfabeto, ele realmente não tinha acesso a esse material. Mas existiam outras ferramentas para alcançar esse indivíduo que não tinha acesso à leitura. Tinha o rádio, né? Tinha as radionovelas, os programas radiofônicos de cunho cultural também, contando histórias de vultos. Então, existia... Aí você vai falar assim, tudo bem, professor, tinha o rádio. Mas, muita gente era pobre, não tinha acesso ao rádio. Correto, você está correto também. Mas existia alguma forma de resolver esse problema? Tinha. O cara não sabe ler e não tem dinheiro para comprar um rádio, como que vai resolver esse problema? Simples. Nas praças das cidades dos povoados, eram colocados grandes alto-falantes espalhando esse som, esse áudio dessa rádio. Então, quem não tinha um rádio em casa e pudesse, se dirigia sempre à cidade, normalmente à noite, para ouvir essas histórias contadas. Muitas dessas histórias eram radionovelas, faziam dramatização. Então, até quem não tinha acesso financeiro a esse rádio, tinha a questão da rádio ser pública. Mas, durante muito tempo, nas cidades do interior, isso é muito comum. Quando não existia rádio, você tem os alto-falantes tocando rádio. Um pouco mais à frente, ali para a década de 60, 70, isso mudou um pouco. O rádio nessas praças perdeu espaço para a televisão. Então, se você fosse às cidades do interior da década de 60, 70, era muito comum no meio da praça você ter 4 televisões, uma voltada para cada lado. Porque aí você ia para lá, você não tinha televisão em casa, para assistir. Então, tudo são ferramentas e veículos que eram usados. Ela vai destacar 2, que estão ligadas à cultura escrita, tá? Que é a revista Cultura Política e o jornal Amanhã. Então, dentro dessa conjuntura toda, nós podemos destacar nessas sessões os textos e documentos históricos, o Brasil social, intelectual e artístico. É claro, a revista é muito mais ampla, mas essas 2 sessões eram sessões bem específicas dentro do objetivo que estava se tentando fazer, que era construir essa ideia de nacionalidade e de nação. Tá? O outro veículo seria o jornal. Como eu falei, o jornal tinha uma direção mais, vamos dizer assim, mais popular. Ele chegava mais longe. Quem ficou na direção desse jornal foi o Cassiano Ricardo. Ele tem um caráter bem didático mesmo. Tá? Então, as ideias do regime, as ideias do presidente, as ideias de um Brasil do futuro, essas ideias eram faladas e contadas de forma bem didática, quase que repetitivas, para que essa população pudesse introjetar esses elementos de verdade. Cria mitos, cria ídolos que sejam capazes de serem olhados como mitos. E quando você fala de mitos, você está falando de alguém perfeito, alguém que não tem erro, não tem mácula, não tem pulga, né? É irrepreensível. Então, por quê? Porque você só enxerga nele as boas qualidades.
Tá? E onde vai se encontrar? Temos que encontrar isso no Brasil. Como que você faz isso? Você vai catar e vai buscar elementos da nossa história. Só da história política, só da história militar? Não, de todas as áreas. Tá? Isso aí você vai buscar, por exemplo, nesse suplemento literário que aparecia dentro dos textos, você vai discutir vultos eminentes. Aí podia ser poetas, romancistas, artistas plásticos, teatrólogos, ensaístas, cientistas, figuras que pudessem ser vistas, admiradas, que gerassem um sentimento de desejo de imitação. Tá? Com isso, você tem um ícone, um modelo a seguir. Esse modelo ideal é o modelo do ideal. Tá? Esse modelo ideal, que é a sociedade imaginada, é o que a gente chamaria de nação. Tá? Então, você tem virtudes morais, cívicas, que devem ser seguidas. Esse heroísmo passa por todas essas ideias. A ideia de virtudes morais, virtudes cívicas. Olha como é que, com o tempo, esses conceitos eles passam por transformação, né? E é claro que nós estamos idealizando. Da mesma forma que o romantismo idealizava os índios, nesse momento você precisa idealizar também esses personagens para que eles sejam ideais, que eles sejam modelos, que eles sejam exemplos a serem seguidos. Né? Toda vez que a gente for discutir algum assunto, é importante que a gente defina o conceito. Se a gente não define o conceito, fica a ideia assim meio vaga. E aí pode ser que eu fale uma coisa, fulano entenda uma, Bertrand outra, e aí o outro indivíduo já entendeu outra diferente, porque ele tem visões diferentes sobre aquilo que eu falei. É necessário, então, que se defina conceitos. Na produção historiográfica, então, isso é importantíssimo. Você imagina eu falar assim, a cultura brasileira. Pronto, se eu falar isso, eu estou falando o quê? Não estou falando nada. Né? Porque se tiver 100 pessoas sentadas ali, eu falar, gente, defina a cultura brasileira. Vão sair 100 definições diferentes e algumas muito diferentes umas das outras. Provavelmente nenhuma delas vai estar totalmente errada. O problema é que a perspectiva é tão ampla que... Então é necessário o quê? Fazer o quê? Conceituar. Então, quando ela faz isso logo no início, né, que é a ideia de nação e nacionalismo. O conceito central seria o quê? Uma comunidade política imaginada. Tá? Então, a nação seria uma comunidade política imaginada. Quer dizer o quê? Que ela não existe de fato. Ela é imaginada. E se ela é imaginada, o que se projeta, o que se espera que ela exista, ela jamais vai existir como se espera. Mas você vai precisar criar um projeto para tentar viabilizar essa nação como você espera que ela seja. Beleza? Então, nação seria uma comunidade política imaginada. É como se o Estado estivesse pensando como deveria ser essa comunidade política, e aí ele vai trabalhar para que isso aconteça. Vai acontecer como ele deseja? Não. Tá? Não. Não, não. Nunca, nunca. Sério, nunca. Eu ouvi falar sobre o efeito borboleta? Digamos que esse processo social ele é mais complexo ainda do que o efeito borboleta.